Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, antes da gente começar, gostaria de convidar a todos para que nesse momento a gente possa fechar os nossos olhos e nos unir a todas esses nossos irmãos espirituais, as equipes espirituais que estão conosco neste momento em oração. Vamos sentindo a presença delas, em especial vamos sentindo a presença do nosso anjo da guarda, que cuida e ampara de nós, ampara cada um de nós. Vamos também sentindo um amor de mãe de Maria de Nazaré, que nos socorre, nos ampara, nos cuida como crianças espirituais que todos nós somos. Ela então nos leva à presença do seu Filho, o nosso Mestre Jesus, que nesse momento se apresenta diante de nós, de braços abertos e um sorriso largo no rosto, e nos envolve em um abraço de profundo amor e luz que ilumina todo o nosso ser. Vamos entregando nesse momento ao Cristo as nossas aflições e angústias e deixando em nós toda essa energia renovada que Ele nos entrega. E assim, o Cristo nos convida a viver o seu Evangelho e nos leva à presença de Deus, nosso Pai e Criador. Que só temos a agradecer por esta oportunidade, por esta encarnação e por tudo aquilo que tem feito em nossas vidas. Como forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, é uma alegria muito grande estar com vocês. O tema que a gente vai expor nessa noite do Evangelho é um trecho do Evangelho que faz parte do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Amai vossos inimigos. Nesse capítulo, Kardec ele comenta sobre uma passagem de Jesus que está no livro de Mateus. Em Mateus, no capítulo 5. E nesse trecho, Jesus ele diz assim: Amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estais no céu. Porque se só amardes aquele que vos amam, qual será a sua recompensa? Essa passagem do Cristo, ela é desafiadora, né? Desafiadora por todos nós. Mas alguém pode estar pensando assim: inimigo? Hoje é muito difícil, eu não tenho inimigos. Inimigo é uma palavra muito forte, né? Ela dá a impressão de ser aquele palavreado de facção criminosa, né? O inimigo da facção criminosa, alguma coisa desse tipo. Mas a gente tem que lembrar que lá na época do Cristo, há mais ou menos 2000 anos atrás, a gente tem que lembrar que esse termo de inimigo era muito mais espalhado, né? Mais normal, porque era considerado inimigo todo aquele que pensava diferente, às vezes nascia numa tribo diferente, ou seguia uma religião diferente do que o outro, já era tratado como inimigo, né? Atualmente, essa palavra inimigo é forte, né? Se a gente for pensar no nosso contexto hoje atual, fala assim: mas eu não tenho inimigos. Vamos trocar a palavra inimigos por desafetos.
Vamos amenizar um pouco. A gente hoje não tem os inimigos, né? Mas temos os nossos desafetos. Na nossa jornada, né, aqui como encarnados aqui no planeta, perceba que uma hora ou outra a gente se desentende com alguém. E às vezes o que acontece? Pelo nosso orgulho, pela nossa fragilidade, a gente acaba criando inimizades, desafetos que a gente vai levando durante, às vezes, a vida toda. Mas, tudo bem, então não temos inimigos, temos os desafetos. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: é, como que eu faço para amar um desafeto? Se uma pessoa foi lá, né, e me ofendeu, provocou em mim alguma situação dolorosa, me tirou do sério, alguma pessoa que eu me desentendi, o Cristo está falando porque eu tenho que amar essas pessoas, esses desafetos. Isso é muito difícil, porque já está difícil amar as pessoas que já vivem debaixo do nosso próprio teto. Já a gente vê famílias que já têm essa dificuldade, pessoas que nascem no mesmo núcleo familiar se desentendendo, às vezes tendo dificuldade em se amarem. E Cristo está falando para amar um inimigo, um desafeto. Bem, a gente tem que deixar claro que quando Cristo fala em amar o inimigo, ele não está falando que para pegar de uma hora para outra, chamar aquele desafeto que você tem, uma mágoa, e botar na mesma mesa e almoçar com você. Ou convidar ele para amanhã vir no churrasco na sua casa. Não. Até porque existe um sentimento que precisa ser trabalhado entre vocês. A causa do que tudo aconteceu. Porque senão a gente pode ser até falso com relação aos nossos sentimentos. O que Cristo está querendo dizer em amar os vossos inimigos, o amar tem uma conotação interessante. E Kardec explica isso de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, que quando Cristo fala em amar os inimigos, ele na verdade está querendo dizer que não é guardar ódio, não é guardar rancor a esses desafetos, nem desejos de vingança. É desejar a eles o bem e não o mal. É evitar, por palavras ou por atos, tudo que pode prejudicar eles. É então retribuir a eles, né, com o bem todo o mal que eles já nos fizeram, sem nenhuma intenção de humilhá-los. Então, é interessante essa colocação de Kardec, porque Kardec está falando assim, traduzindo, você vai amar o seu desafeto, mas de uma forma gradual. Existem estágios para que você chegue nessa situação. O primeiro passo ele fala o seguinte, primeiro, não guarda ódio, não guarda desejo de vingança, não guarda rancor. Próximo passo, você vai desejar a ele o bem. Você já não vai querer o mal, porque muitas vezes a gente lembra da pessoa que nos fez o mal, desejando para ela também o mal. É desejar o bem, já é um próximo passo. Até que chegue um momento onde, né, a gente possa finalmente retribuir o mal que eles nos fizeram com o bem. Aí é um outro patamar. Mas a questão é o seguinte, às vezes a gente se perde e a gente acha que quando eu perdoo uma ofensa àquele que me ofendeu, né? Eu acho, por exemplo, num desentendimento. Eu me considero o ofendido, né? O outro também, ele também se considera como ofendido. E aí o que acontece?
Eu, na minha posição, eu falo assim: ah, não, eu não vou perdoar o que ele fez para mim, porque ele já me fez o mal, ele já fez mal para mim, agora ele quer o meu perdão? É como se ele tivesse saindo em vantagem, né, para comigo. É como se eu tivesse me diminuindo, me prejudicando em função dele, da situação, da posição dele, do meu desafeto. Às vezes a gente tem essa impressão. Mas a realidade, quando a gente fala em termos espirituais, a realidade é diferente. Quando a gente tem a capacidade de amar o nosso inimigo, na verdade, o nosso maior, né, o maior beneficiado nessa situação somos nós mesmos. Mas como assim? Para ilustrar essa, essa colocação, eu queria contar uma história, uma das várias, né, lindas histórias que aconteceram com Francisco Cândido Xavier. Conta-se que em Pedro Leopoldo, né, certa vez, o Chico ele estava cuidando de um cachorrinho, de um cãozinho. O Chico sempre gostou muito de animais, teve vários animaizinhos. E nessa época ele estava cuidando de um animalzinho que era um animalzinho deficiente. E esse cachorrinho dava muito trabalho para o Chico. Né? O Chico chegava do trabalho, né, ele tinha feito uma bagunça, o Chico ia lá, limpava, cuidava dele, alimentava, tratava, dava os remédios. Né? O Chico voltava, né, ia para o centro, né, e à noite chegava tarde da noite, às vezes de madrugada, né, o cãozinho, o cachorrinho tinha feito mais bagunça ainda, aquela sujeira, e o Chico lá com toda a paciência cuidava daquele cachorrinho. E isso passou-se um tempo com essa situação. Em determinado, né, momento, uma das vizinhas do Chico viu ele naquela situação, passando por aquele trabalho todo. E ela pensou o seguinte: vou ajudar. O Chico tá tendo muito trabalho com esse cachorrinho. Eu vou ajudar o Chico. E aí é aquela história, né? Às vezes a gente quer ajudar e a gente tem a sensibilidade de um elefante no jardim. Né? Um elefante no jardim, a nossa sensibilidade. Aquela vizinha teve uma ideia brilhante para ajudar o Chico. Né? Ela foi lá e envenenou, né, o cachorrinho. Quando o Chico chegou do trabalho, aquele cachorrinho já estava agonizando. O Chico, né, tentou socorrer, mas o cachorrinho ali, né, faleceu nos braços do Chico e ele ficou extremamente triste. Chorou muito a morte daquele cachorrinho que ele gostava tanto. Mas o tempo passou, né, a vida que segue, né, e certa vez uma pessoa chegou para o Chico e falou assim: Chico, né, alguns meses depois, falou assim: Chico, preciso contar uma coisa para você. O seu cachorrinho, ele não morreu de forma natural. Eu falei assim: não, mas como assim? É, na verdade, a vizinha que matou ele, que envenenou ele, porque ela estava vendo você se desgastar tanto, você trabalhar tanto, você sofrer tanto para cuidar desse cachorrinho que ela pensou em te ajudar dessa forma. O Chico, né, ele naquele momento, né, para ele, né, o mundo desabou, porque ele já tinha sofrido com a morte do cachorrinho. E saber agora que aquela morte foi provocada, ele ficou extremamente triste. Ele não sentiu raiva da mulher. Ele, na verdade, ele ficou muito triste por aquilo ter acontecido daquela forma, por ela ter tomado aquela atitude. Mas o Chico, aquele espírito, né, aquele espírito tão grande, ele engoliu aquela situação e seguiu em frente.
Eu fico imaginando eu num lugar do Chico. Acho que eu no lugar do Chico, na mesma hora, eu ia tirar satisfação com aquela vizinha, porque o que ela fez, né, é quase que imperdoável, né? Mas bem, o Chico, né, ele se calou, ficou extremamente triste, mas seguiu. Os dias passam e um belo dia o Chico está em trabalho espiritual, né, no centro lá em Pedro Leopoldo, e o Emmanuel fala para o Chico o seguinte, o Emmanuel que foi, né, que era o mentor espiritual do Chico, e fala para ele assim, Chico, a gente tem um problema aqui. Assim, problema, Emmanuel? Mas qual problema? Então, tem, nesse momento, eu já tem alguns dias que você está com uma nuvem escura cobrindo o seu coração. E essa nuvem escura está prejudicando os trabalhos espirituais. Você precisa resolver isso, Chico. Não dá mais para seguir desse jeito. Resolve isso. E aí o Chico, tá, mas como que eu vou resolver isso? Aí o Emmanuel fala assim, Chico, você sabe muito bem a origem dessa nuvem escura aí. Você sabe. Então, para resolver isso, eu te recomendo que você faça o seguinte, que você procure, né, tente buscar alguma coisa que faça essa nossa irmã que fez aquela situação, aquilo com aquele cachorrinho, procura saber como você pode fazer ela muito feliz. Procure uma forma de fazê-la feliz. Aí o Chico assim pensou, falou assim, mano, peraí, depois de tudo que ela fez pra mim, você tá me falando que ainda eu tenho que, que fazer alguma coisa com que ela fique feliz? É isso mesmo? Aí o Emmanuel responde, pois é, Chico, essa receita não é minha, essa receita é do Cristo. Então, Chico respirou fundo e ele, no dia seguinte, ele foi procurar. Ele foi investigar, sondar o que aquela mulher, o que a vizinha dele estava precisando, o que ela gostaria, o que ela poderia fazer com que ela ficasse feliz. E ele descobriu que ela estava precisando de uma máquina de costura. O Chico, então, foi até a loja, né, e foi comprar aquela máquina de costura. Mas o que acontece? Ele ganhava muito pouco, né, o salário dele era muito pequeno, né, e aquela máquina de costura era muito cara. Então ele foi lá e parcelou em várias e várias prestações aquela máquina de costura e mandou entregar na casa da vizinha. Passado alguns dias, o Chico foi visitar a vizinha. Quando ele entrou, a vizinha viu ele. Aquela vizinha veio e deu um abraço nele com tanto amor, né? Com tanta alegria e com tanto amor no Chico, que naquele momento ele viu aquela nuvem escura se dissipar do coração dele. Ele viu um jato de luz, né, saindo do coração dela e indo até o encontro ao coração, né, dele. Então percebam, gente, como a mágoa, o ressentimento faz mal a nós mesmos, né? E a reflexão maior é a seguinte: o que é mais caro? Uma máquina de costura ou uma mágoa dentro de nós? Então, nós somos os maiores beneficiados quando a gente começa a trilhar esse caminho da reconciliação. Eu mesmo, algum tempo atrás, passei por uma situação, né, uma situação que eu gostaria de relatar para vocês. É um relato pessoal. Algum tempo atrás, eu também entrei
numa discussão, num desentendimento, né, com, com uma pessoa, e, e algo que, né, é, aquilo para mim foi algo, primeiro, que inesperado, né, e eu que senti muito, sabe? Que eu senti muito. Mas é aquela situação que quando você entra na discussão, né, o orgulho ali começa a gritar mais alto e a cada resposta você quer acabar, né, voltando, dando a volta por cima. E quando chega o momento, você vê que já não tem como voltar atrás e o desafeto está formado. Enfim, depois que tudo isso aconteceu, né, com essa pessoa, né, cada um vai para um lado, né? Só que dentro de mim ficou essa mágoa, ficou esse ressentimento, né, dentro de mim. Mas a gente, com o nosso orgulho, segue a vida, como se nada tivesse acontecido. Mas um belo dia, eu fui agraciado pela espiritualidade. Um belo dia, alguns meses depois do acontecido, eu tive um sonho com essa pessoa. E, e eu não sou muito de ter sonhos, né? Eu, na verdade, não sou muito de lembrar desses sonhos. Mas eu lembrei desse sonho com essa pessoa, eu estava conversando com ele, e eu acordei com a lembrança nítida desse sonho. E eu acordei também com uma vontade muito grande de pegar o telefone, né, e mandar uma mensagem para ele perguntando se ele estava bem, né? Eu ainda fico pensando como eu tive a coragem, realmente. Eu acho que isso foi todo um trabalho né, da espiritualidade para eu deixar o meu orgulho de lado e mandar essa mensagem. Mandei uma mensagem simples, né? Olá, bom dia, né? Tudo bem com você? Eu estou te mandando essa mensagem porque essa noite eu sonhei com você e eu queria saber se está tudo bem. Essa pessoa respondeu, né? Respondeu. E interessante porque ele falou também, é interessante você perguntar e você me mandar essa mensagem porque tem alguns dias que eu tenho pensado em você também. Enfim, a gente conversou, a gente aparou as arestas, né? Resolveu o que tinha lá no passado, né? E eu me senti nesse momento assim, eu já estava naquela fase onde você se sente como um prisioneiro, um refém daquela situação. Você já quer evitar a pessoa, já quer ou não quer saber mais de um comentário sobre ela, quer evitar os locais onde essa pessoa pode estar, né? Encontrar com ela em algum momento. Depois disso, veio uma paz tão grande dentro de mim, era como se eu tivesse sido libertado de um cativeiro. E é exatamente isso que a mágoa, o ressentimento, né, causa dentro de nós. Então, para a gente realmente ser livre, é fundamental, né, é fundamental que a gente comece a trabalhar essa reconciliação com as pessoas que nos causaram mal lá no passado. Não de uma hora para outra, mas a abrir oportunidades para que a equipe, para que a espiritualidade possa também provocar essa reconciliação. Mas a gente precisa estar aberto para isso. A gente não pode se fechar para esses momentos. E para terminar, é bom lembrar o seguinte, que o próprio Cristo, ele disse, né, que ele dá uma mensagem para a gente, que também está no Evangelho, que diz assim, que é reconciliai com o seu adversário, com o seu inimigo, enquanto está a caminho com ele. Porque a nossa vida, né, se você olhar hoje, todos nós encarnados, a gente não tem ideia de
como foi trabalhoso, como foi o planejamento foi feito para que a gente pudesse estar aqui. Como foi difícil unir várias pessoas, né, para que a gente possa ter essa oportunidade de estar encarnado. Então, meus amigos, às vezes a pessoa, né, o desafeto que está do nosso lado hoje, a gente pediu, a gente pediu para que voltasse ao nosso lado com lágrimas nos olhos. E às vezes a gente está esperando por esse encontro há várias e várias encarnações. Que que a gente não perca a oportunidade de reconciliar com essas pessoas. Que a gente possa estar bem com elas enquanto a gente está ao lado delas. E para terminar, gostaria novamente de convidar a todos a fechar os olhos, em gratidão a toda a equipe espiritual que nos sustenta e ampara, a Jesus e a Deus por todo esse amor que tem sobre nós. E vamos pedindo que esse amor que recebemos nesse momento possa chegar também a todos os nossos irmãos em humanidade que estão passando por problemas de saúde, problemas psicológicos, todos aqueles que vivem nas ruas, desenganados nos hospitais, vibrando intensamente a todos aqueles que estão passando por aflições nas zonas de guerra, as crianças nos orfanatos. E vamos pedindo também que essa luz chegue a alguma pessoa que vai passar na nossa mente neste momento, que a gente teve algum desentendimento no passado e que a lembrança ainda nos machuca. Vamos começando a dar o primeiro passo, que a gente possa desejar o bem a ela. E então, vamos pedindo também que essa mesma energia, essa mesma luz, chegue aos nossos familiares e a nós mesmos, renovando a nossa fé e esperança para que a gente possa seguir em frente nessa jornada. Obrigado, Pai, por esse momento e que assim seja. Fique com Deus, muita paz e muita luz a todos.